ele começa o capítulo falando, dizendo que o casamento, desde muito tempo atrás, e essa história foi mudada há pouco tempo atrás, o casamento não era sinônimo de amor, como a gente vê hoje, essa visão romantizada. O casamento era pré-arranjos políticos, sabe? Por isso que a gente vê inúmeras tragédias acontecendo nos filmes, por isso que a gente vê inúmeras situações em que ambos se amavam, mas eram proibida a união, né? E até o caso do Shakespeare, né? Que vem de uma morte, né? Que tem um final trágico por conta desses arranjos sociais que estavam todos linkados ao casamento. Mas o Nogueira, ele fala de uma exceção. Teve uma exceção. O Nogueira diz que em 1234, na França, entre Luís IV e Margarida, ele diz que houve uma exceção. E aí ele fala o seguinte: o Luís, ele seria o futuro rei da França. E a Margarida, ela era do condado de Foucalquier. E aí, o que acontece? A mãe do Luís disse assim... Ah, tá, o brother ali disse que confundiu o nome. Continuando. A mãe do Luís disse o seguinte: vou reservar o meu Luís para fulano de tal, que era a filha do rei Raimundo Benegari. Ele não era rei, ele era comandante daquele condado ao sul da França. E aí, desde muito antes, a mãe do Luís reservou ele. E aí tá, ok. Ele fez 18 anos e o rei do condado ao sul da França também disse: poxa, eu não tenho filho homem. O som tá alto? Tá, deixa eu baixar aqui. Eu tô acostumado com o som. Tá. O Raimundo não tinha filho homem, achou um bom negócio. Então tá, vou reservar minha filha pro teu filho. Ok. Casamento de pai e mãe feito, né? Os dois somente como peças se uniram. Somente como boi ao matadouro foram unidos. Luís e Margarida. E aí o Nogueira diz, ele conta um fato. Melhorou, Márcio? Então tá, que bom. Ele conta um fato que hoje a gente pensar nisso seria um inferno a relação. Ele fala que a mãe do Luís, ela não largava os dois um minuto, porque ambos tinham funções sociais e políticas, né? Então ela tinha que orientá-los e ela não largava eles um minuto. Imagina que inferno, tu casar já prometido pelo teu pai e ainda tua sogra não te largar. Né? É terrível. Mas, como a vida é uma caixinha de surpresa, o que Nogueira diz? Ele disse o seguinte, ele fala o seguinte: os dois entenderam o papel social que eles tinham. E por eles entenderem o papel social e político que eles tinham, os dois se deram muito bem, fizeram renúncias de alguns desejos pessoais e a história diz que o casamento deles foi muito bom. Tinha muitos sinais de confiança, de respeito, de integridade, sabe? E aqui a gente tem o primeiro aprendizado do porquê amamos e também do porquê não amamos. Mas vamos lá, primeiro ao porquê amamos. Por que amamos? Baseados nessa história. Ambos construíram propósitos em comum. Esse é o primeiro ponto do porquê as pessoas conseguem amar. Do porquê pessoas amam enquanto outras pessoas não conseguem amar. Pessoas que amam, pessoas que vivem juntos, conseguem construir propósitos em conjunto. Porque se a gente for ver a história da Luísa,
confundi, do Luiz e da Margarida, foram duas pessoas que, apesar das limitações, porque eles tiveram escolhas limitadas, eles tiveram situações limitadas, eles tinham imposições externas, apesar disso tudo, eles fizeram da vida deles o melhor que eles puderam fazer, sabe? Encontraram sentido nas suas vidas. E isso foi o que fez o casamento deles darem certo. A gente vai bater mais nesse ponto, mais pra frente. A gente vai bater mais nesse ponto. Um outro porquê amamos, e que baseado nessa história, eles conheceram a necessidade da renúncia. Poxa, essa necessidade é extremamente importante. Vou até tomar água. E que a nossa geração não sabe. A nossa geração precisa aprender. Porque toda escolha, prioritariamente, obrigatoriamente, necessita de uma renúncia. E a gente não entra na nossa cabeça, a gente quer tudo. Como diz a música do Emicida. Sabe? A gente não consegue absorver a ideia de que eu escolhendo ele, eu escolhendo ela, eu preciso renunciar a outras coisas, eu preciso renunciar a outras pessoas, eu preciso renunciar a outros hábitos, eu preciso renunciar, sabe? E esse é um ponto do porquê amamos, do porquê o Luiz e a Margarida deram certo, e o porquê que muitos de nós não conseguimos amar, porquê que muitos de nós não amamos, sabe? Vamos para o outro porquê, que eu já falei, mas aqui eu vou ler. Que apesar das influências externas e internas, se a gente não tiver o conhecimento... A Miriam Viana, seja bem-vindo, tá? A Miriam mandou um coraçãozinho, seja bem-vindo. Apesar das influências externas e internas, se a gente não tiver conhecimento de que o amor ele está submetido a influências internas e externas, se a gente não tiver o conhecimento disso, muito dificilmente a gente vai se deparar com a possibilidade do amor. E aí a gente pode pensar na ideia do amor na Índia. Na Índia eles não casam por amor, eles casam para construir um amor. Por isso que lá os casamentos são arranjados e mesmo assim tem muitos que dão certo, porque eles têm essa ideia de que eu vou me unir à pessoa para construir um amor, para construir um caminho de intimidade. E aí, eu construindo esse caminho de intimidade, há a possibilidade de, sabe?